Olá, muito boa noite, bem-vindo à edição de Pontos nos Is deste sábado, 7 de março de 2026. Vamos olhar sobre os assuntos que continuam a influenciar a geopolítica mundial, assuntos que todos os dias dão interesse público para serem divulgados e também comentados. Temos aqui três propostas, obviamente vamos começar com a maior delas, se assim posso considerar, a situação tensa e de guerra no Médio Oriente. Vamos ainda analisar as declarações de Donald Trump esta semana, que reafirmou intervenção em Cuba depois da operação que decorre no Irão, e vamos olhar para o conflito no leste da República Democrática do Congo. Aqui uma evolução: os Estados Unidos da América decretaram sanções para as Forças Armadas do Ruanda e 4 generais por apoio ao M23. Olhando para a introdução do primeiro tema, são passados 8 dias, ou seja, uma semana, se quisermos, desde que eclodiu a guerra no Irão. Os Estados Unidos da América e Israel juntaram-se contra o Irão. Hoje mesmo o Irão garantiu que suspende ataques contra países vizinhos após uma noite marcada por bombardeamentos e interseção de mísseis em vários pontos do Médio Oriente. O presidente iraniano pediu desculpa e prometeu que apenas serão alvo de bombardeamento os países que atacarem o Irão. O conflito que envolve este país com os Estados Unidos da América e Israel faz exatamente hoje uma semana. Já estão contabilizados mais de 1000 mortos, entre eles o líder supremo Ali Khamenei e membros importantes e influentes do seu regime. Há também baixas a considerar da parte dos adversários, concretamente militares, e ataques a bases norte-americanas no Médio Oriente. Quanto a Israel, sofre a ofensiva do Irão com vários ataques, bombardeamentos que estão a forçar a deslocação de pessoas e também a causar algumas mortes. Das partes, há sempre a ameaça de que vai acontecer uma nova vaga para conter o adversário, Estados Unidos da América, Israel e também o próprio Irão. Vamos então aqui perceber um pouco mais sobre o que aconteceu nesta primeira semana deste ataque ao Irão, 15 dias depois da promessa que Donald Trump fez para iniciar então esta empreitada. E eu começava por ouvir aqui Adalho Francisco, que por acaso tem um livro onde já, se quisermos, já profetizava esta questão que está a acontecer. Adalho, muito boa noite. Boa noite, Camangola, e os digníssimos colegas de painel e naturalmente também os telespectadores. De facto, eu inclusive trouxe o livro, vou pedir aqui ao nosso cameraman que faça o close. Realmente o Irão é o alvo da vez e vai acontecendo o que todo mundo está a visualizar em todos os canais. Mas, Camangola, o importante aqui dizer, e por uma questão ética, eu não vou abrir o livro, mas pronto. Mas também não vai transcrevê-lo todo? Não vou, por respeito aos meus colegas de painel, não sei. Mas o importante aqui é dizer o seguinte: esta guerra não é e nem nada tem que ver com os Estados Unidos. Isto é que é o importante dizermos aqui. Eu desafiaria aqui o nosso painel e também os telespectadores com a seguinte questão: qual seria o real interesse dos Estados Unidos nesta guerra? Teríamos muita dificuldade em achar um interesse estratégico americano. E quando eu me refiro estratégico, no que tem que ver com o interesse americano, o interesse nacional americano. Esta guerra é nada mais, nada menos uma agenda de Israel, a serviço dos interesses de Israel e de um amplo lobby existente nos Estados Unidos. E, aliás,
o presidente Donald Trump assumiu um pacto com esta comunidade judaica a quando da sua entrada pela primeira vez na Casa Branca, estamos a nos referir aqui o período de 2016, quando diante da ampla comunidade judaica, mais concretamente na conferência anual do AIPAC, o American for Israel Committee, portanto, terá de facto prometido que, tão logo chegasse à Casa Branca, uma das primeiras decisões seria rasgar, entre aspas, o acordo que a administração Obama tinha feito com o Irão relativamente ao seu programa nuclear. Mas, para abrir aqui um parêntese, é preciso, algo que eu pelo menos não tenho ouvido, é preciso dizer aqui que o programa nuclear iraniano, não é, foi uma oferta dos americanos ao Irão no tempo da monarquia do Shah Reza Pahlavi. Portanto, quem forneceu urânio enriquecido ao Irão foram os Estados Unidos. Não é? Na época em que o Irão tinha uma monarquia que era, de facto, uma monarquia amiga dos Estados Unidos, mas tudo mudou a quando da Revolução de 79, tanto a Revolução Islâmica Iraniana, quando subiu ao poder. Portanto, este regime que ali está, que passou a considerar Israel um inimigo, e naturalmente, aí começaram todos os problemas do Irão. É importante dizer que o presidente Trump, em 2016, prometeu, junto da comunidade judaica, que iria, primeiro, rasgar o acordo da administração, que a administração Trump, Obama tinha promovido, mas, para além disso, que ia também mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. É importante dizer que o presidente Trump não fez isso arbitrariamente. Há um respaldo legal disto. O amplo lobby israelita conseguiu, em 1995, que o Congresso americano, juntamente com o Senado, aprovasse uma lei que permitisse, então, que os Estados Unidos, e reconhecia, antes de mais nada, Jerusalém como capital israelita, e permitisse que os Estados Unidos mudasse a sua embaixada para lá. Todavia, dada a sensibilidade que isto acarretava, nenhum presidente americano ousou em cumprir esta lei, dada toda a envolvência que isto acarretava e a sensibilidade e os fatores de conflitualidade nela implícita. E aí surgiu o corajoso Trump. Naturalmente, surgiu o fator Donald Trump que, no seu jeito, não é, conseguiu, e pronto, e não só conseguiu, decidiu então mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Mas não foi só isso. Trump, e no seu último mandato, na sua primeira passagem à Casa Branca, para além desta mudança, fez outras, tomou decisões muito drásticas. Retirou-se do programa de ajuda aos refugiados no âmbito da plataforma das Nações Unidas, que eram úteis aos palestinianos. Uma também das decisões que ele tomou, e Trump, naturalmente, terá declarado que o Irão era um problema na região. Era um problema no Iraque, era um problema na Síria, era um problema no Bahrein e também seria um problema na Arábia Saudita. Portanto, o que estou com isto a querer dizer? Que houve, de facto, uma ampla campanha para que os Estados Unidos, a nível da sua política externa, atacassem o Irão. Só que isso foi interrompido com a não reeleição de Donald Trump nas eleições de 2020, mas que permaneceu a agenda. E é essa agenda que Trump agora retoma, mas não retoma por consciência, na medida em que não está implícita nesta guerra nenhum interesse estratégico americano. Dito de outro modo, o Irão não é um perigo para os americanos.
O Irão não é, de jeito nenhum, um perigo para os americanos, porque, se formos a ver, os interesses americanos na região nunca estiveram em causa. Estamos a ver com esta guerra que o Irã vai bombardeando bases americanas, né, tanto em países da região como a Arábia Saudita, o Bahrein, etc., Jordânia, etc. Isto quer dizer o quê? Que o interesse estratégico americano naquela região nunca esteve em causa. Mas o único pecado do Irão é ter um regime teocrático e inimigo de Israel. Este é o único pecado. Muito bem. Portanto, já vamos continuar contigo. E para fechar a introdução, sim. de facto, esta guerra é uma guerra dos israelitas, portanto, e não dos americanos. E depois, claro, vamos poder desenvolver melhor isto. A título de introdução, é isto que importava dizer. Exatamente. Eu, por acaso, aqui no princípio do programa, não apresentei os nossos comentaristas, porque até são residentes. Américo Kissola, consigo que eu sigo. Uma semana depois, olhamos para o eclodir da guerra no Irão, consequentemente, esta instabilidade que se vive na região do Médio Oriente. Os conceitos começam a mudar, tanto da parte dos autores, Estados Unidos da América, Israel e o Irão, assim como da parte dos analistas, até em relação à percepção que tínhamos antes e esta semana intensa de bombardeamentos. Pronto, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Qualquer futurologia, semana passada, hoje, amanhã, cairá por terra. Porque vamos ser factuais, não é? Estados Unidos e Irão estavam numa mesa de negociações. A mesa de negociações é essa que tem um caminho, não é? Dizem que tem um lastro para dar, mas quando Netanyahu percebe de que, de facto, se houvesse aquele acordo seria desastroso para si mesmo, então fez de tudo para que, dizem, né, induzir. Mas não acredito que um senhor com mais de 80 anos vai ser induzido por Netanyahu a um conflito que ele não tinha noção. Desculpe-me a quem escuta isso. Dizer que o Trump é um maluco, que ele não sabe o que diz, também não é uma premissa que não é real. Premissa é essa, que o Trump ele é um comerciante, ele tem interesses comerciais naquela área toda e ele só pensa no lucro. Claro que neste conflito não podemos deixar a China de lado, os BRICS de lado, nem a Rússia. Tudo isso está ao envolvimento direto nessas organizações. Aliás, esta semana houve mesmo aqui, o Washington Post fez uma publicação de que a Rússia está a colaborar com o Irão. É assim, as informações que chegam... Mas não há confirmação de Rússia colabora com o Irão, China colabora com o Irão. Vimos que a Europa toda é vassala dos Estados Unidos da América. Só vemos que o peso, quer dizer, quem agride os Estados Unidos da América e o Israel. E nada acontece, não há sanções. Quando a Rússia invade a Ucrânia, todo mundo volta-se contra a Rússia. É para vermos aqui os dois pesos quer dizer, o desequilíbrio que vai acontecendo ao longo do mundo. A Europa está num silêncio fora do normal, não é? Não tem coragem de assumir, tirando a Espanha, que veio nitidamente e preferiu a neutralidade, não apoiar a OB. Os outros países têm sido aquele barulho ensurdecedor, não é? Isso de forma, claro que irônica. Então vamos lá, aconteceu o conflito e vaticinava-se que, no discurso do Trump, a retórica de que seria algo rápido. Não se acaba com o regime matando uma pessoa. Não se mata uma pessoa, as ideias ficam sempre. E essa desculpa de que o Irão é um Estado teocrático, não é? E por esta razão tem que mudar o regime. Calma, Angola, se olhamos naquela região, aqueles Estados todos são desta forma. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Bahrein, todos são farinha do mesmo saco. Então, se fosse para fazer essa agressão, não seria por aí onde os Estados Unidos teria que fazer. Teria que fazer no Afeganistão, por exemplo, por onde eles saíram, não é? Não conseguiram porque fracassaram o tempo que lá estiveram. Quer dizer, então, essa guerra é mesmo
tem o laço comercial, o Trump já cá o disse, e também tem a sobrevivência do Netanyahu. Netanyahu precisa de guerra. Netanyahu precisa de guerra. Sem a guerra, Netanyahu nas próximas eleições seria uma carta fora do baralho, com toda certeza. Pesquisas indicavam isso, e ele percebeu-se disso. As eleições serão em outubro, se não me engano, e ele precisa da guerra para aumentar a popularidade. Não por acaso, logo que iniciou o conflito armado, fizeram apenas pesquisas e deu que a popularidade de Netanyahu começou a subir, o que não acontecia anteriormente. E o próprio Trump também. Porque não vamos aqui esquecer o que tem acontecido nos Estados Unidos da América, não é? Vários casos, vários escândalos que estão lá arquivados. E para distrair a opinião pública, coloca-se o interesse pessoal acima do público. E isso também não podemos aqui estar a ignorar. Então, quer dizer, vacinava-se isso, mas é preciso perceber uma coisa. Hoje virou-se, claro que o conflito, Estados Unidos, a invasão dos Estados Unidos ao Irão, virou praticamente a novela das 10, não é? E todos assistiram, todos viraram especialistas, todos viraram entendedores em guerra, em ciências políticas, e vão lá, cada um dá sua... São opiniões, não é? Vamos respeitar, enquanto acadêmico, vamos respeitar isso. Mas os factos é que o Irão preparou-se para esse conflito. É preciso entender uma coisa. Naquela região, quem é a maior potência militar? Israel e Irão. E ambos andam em caminhos contrários. Certo. Quem tem apoio americano? Israel. Quem é vassalo de Israel? Estados Unidos da América. Está a mostrar isso, que os Estados Unidos da América é vassalo de Israel. Tudo que Israel quase que pede, ele vai lá e executa. E estamos aqui a falar dos sionistas. É por isso falar em sionismo, não judaísmo. Judaísmo é religião e sionistas são grupos, não é de uma outra... E é isso que está em causa. Então, quer dizer, o Trump, com todos os malefeitos que já fez ao longo, quer dizer, o American Again, quer dizer, foi por terra, porque o discurso dele foi exatamente em cima da paz. Ele não queria guerra, queria paz, foi isso que o elegeu. E a essa altura do campeonato, não à toa que algumas pesquisas apontam que mais de 80% dos americanos estão insatisfeitos com essa guerra que o Trump conseguiu levantar no Irão. E aí assim vai. O Irão preparou-se, não é? Teve a guerra dos 12 dias, comprovadamente. Quando se diz que a Rússia apoia o Irão e a China apoia o Irão, o Irão tem recursos. O Irão tem parceiros, assim como os americanos têm. Cada um. E são poucos países que fabricam o material que está sendo utilizado nessas guerras. Satélite para que... estive a ler aí um dado. Aqueles 5 americanos que foram atacados, e aquele ataque certeiro, foi numa região em que era como se fosse um quartel móvel. Então, quer dizer, para aquela localização precisa de um material de ponta, de alta tecnologia. Quem detém isso? Estados Unidos da América, Rússia ou China. Quer dizer, então que todos têm apoio. E o maior parceiro, um dos maiores parceiros comerciais do Irão, quem é? É a China. Nos últimos tempos, mais de 90% dos suprimentos que eram utilizados no Irão vinham exatamente da China. E quem comprava 80% do petróleo iraniano, que corresponde a uns 10% do consumo interno chinês, são os chineses. Então, quer dizer, essas acusações são as retóricas que surgem ao longo do próprio conflito. Temos que respeitar também isso. Mas o Irão está a usar uma guerra de dispersão. Ou seja, ele está a atacar mesmo. Só que torna-se muito difícil nós aqui, enquanto analistas, porque não somos abastecidos com o que o Irão faz de negativo para os americanos. Mas tudo que os americanos fazem para os iranianos, nós recebemos. Assim, então é só entrar na internet, pesquisar aí... Também é uma estratégia de comunicação. Sim, está aí. Quer dizer, mas quando falamos em comunicação, as grandes redes são empresas. São empresas, as empresas têm donos. E quem são esses donos? São esses donos que elegem. São esses donos que te colocam no poder, que dizem que a nossa linha é esta, e tu, quando eleito, tens que seguir. Muito bem. Mais ou menos o que tem acontecido. Muito bem. Luís Tarim, estamos a olhar para esta situação que ainda vai dar muita conversa, muita análise. Esta semana, menos de 24 horas, Donald Trump
em declarações à imprensa, disse que não tinha com quem negociar no Irão, porque o líder supremo, os mais influentes também acabaram sendo mortos naquele ataque. E disse mais, caso seja eleito um novo líder supremo, vai também matá-lo. Ou seja, a pretensão é exatamente solucionar o assunto com a guerra. Se quisermos recuar e olhar que decorriam negociações quando o Irão foi surpreendido com o ataque norte-americano e de Israel, podemos concluir que sempre foi intenção avançar com a guerra para impor a vontade dos dois. Claramente, e saudar aqui os meus colegas de painel, repara o seguinte, Camangola. O pano de fundo da negociação era renegociar a capacidade militar do Irão, muito por conta do que se augurava do ponto de vista daquilo que é a criação das tais armas nucleares. Portanto, não vou cometer o erro de escamotear aqui o envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito. Até porque quem estava a negociar era os Estados Unidos da América. E por alguma influência, tanto é que o secretário de Defesa da administração Trump, em algum momento acabou por assumir que foram arrastados neste conflito. E depois, há um elemento fundamental. Qual é o elemento fundamental que eu quero supracitar? Os Estados Unidos da América é o inimigo histórico do Irão. Mais uma evidência do envolvimento direto. Tanto é que quem fez o favor de acabar com Saddam Hussein no Iraque e numa capacidade de querer continuar a intervir no Médio Oriente foram os americanos. Estamos a dizer, há 7 frentes de combate com envolvimentos norte-americanos. E está claro que o futuro da geopolítica no Médio Oriente está sob orientação da América por via de Israel. Temos aqui evidências concretas para trazermos então no epicentro dessa análise o envolvimento dos Estados Unidos da América. Agora, claro que o Irão, e a história nos remete, que vem numa competitividade acirrada a nível de quem de facto tem influência sobre o Médio Oriente, partilha esse xadrez com Israel. Só que nesta competitividade, do ponto de vista ideológico-político, porque ambos têm uma filosofia teocrata, e a nível do teatro das operações, hoje, Israel leva da melhor pela sua capacidade tecnológica e pelo apoio que os Estados Unidos da América têm estado a fornecer. Mas não vamos descartar, e vou cimentar essa ideia, tenho estado a dizer em todos os espaços desta magna televisão, que o Irão é uma potência, só que ficou no tempo em detrimento da capacidade tecnológica. Resultado disso, dizia o professor Guissola, só não estamos a notar veemente os ataques do Irão, muito por conta da imprensa ocidentalizada. Mas o Irão tem estado a criar questões antagônicas para pressionar aqueles que são próximos dos Estados Unidos da América a levar a mensagem. Porque o Estreito de Hormuz é a conquiluz dos interesses estratégicos do Irão neste conflito. E o Irão já deu conta que, fazendo ataques dispersivos, e que eles pediram desculpa, mas já alcançou um dos interesses, que era atrair a comunidade internacional no quesito de que estes que foram atacados começam a sentir o impacto, não só do ponto de vista econômico, porque tivemos muitos espaços aéreos fechados, mas que levam a mensagem aos americanos que é preciso nós reavermos os modos exuberantes de resolver as questões antagônicas no Médio Oriente. Ou seja, no final das contas, não queremos cair na retórica que nem o A nem o B é um conflito, porque pode ser semelhante ao que aconteceu com a Guerra dos 12 Dias. Mas, Camangola, não precisamos ser analistas para entender que quando um grande está a lutar com um pequeno, só o facto do pequeno dar trabalho significa que teve bem no jogo. O que é que eu estou a querer dizer? Se o culminar deste conflito acabar numa mesa de negociação, o Irão volta à ribalta. Porque foi assim que aconteceu na Guerra dos 12 Dias. Mas parece foi um ataque simbólico. Parece que os Estados Unidos da América e Israel não pretendem voltar à mesa de negociações, olhando exatamente para as declarações que fiz alusão há instantes. O presidente Trump assume isto, mas não é à vontade. E aqui vou ter que recorrer à questão endógena da própria América. O presidente Trump assume isso, mas não é o que os americanos querem.
E repara o seguinte, este conflito, se nós irmos na íntegra, para os americanos interessa, porque Israel tem que continuar a galgar para os interesses, ou seja, em ser um Estado diretório em afirmação em prol dos interesses da América. Mas olhando lá no fundo para os interesses da América, parece que está a fazer só favor a Israel. Mas quando fazemos uma incursão contrária, claro que o interesse de Israel é o interesse dos Estados Unidos da América. E pronto, agora, dizer que os americanos querem acabar com o Irão já deixou claro que por não ter a mesma capacidade técnico-militar das partes em que está a beligerar, faz os ataques dispersivos para pressionar a comunidade do Médio Oriente em função dos impactos econômicos, Estreito de Hormuz e, sobretudo, a forma com que os americanos possam, de facto, baixar a vanguarda de entendermos que, então, está em causa também os interesses estratégicos dos nossos parceiros. E um outro elemento, é preciso nós cimentarmos aqui a ideia que, no final das contas, esse conflito traz-nos a tal questão da teoria da interdependência. Quem vai sofrer é aquele que, de facto, tem estado a depender da Rússia e da China. Porque aqui, aplicando a questão do check and balance, o presidente Trump, a América percebeu que havia, digamos, uma crescente dos BRICS no quesito de equilibrarem a capacidade que a América tem a nível do cenário internacional, porque quando se busca a contrabalança do poder, há necessidade de munir 2, 3, 4 Estados para fazer frente àquele que de facto tem maior notoriedade. A administração Trump percebeu e está a fazer esses ataques para descontinuar os interesses dos BRICS, por duas razões já para terminar. Primeiro é que isso trouxe uma divisão. Quando captura o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, quando se ameaça Cuba e depois vai impactar o Médio Oriente, onde tem a continuidade dos interesses da Rota da Seda, traz aqui 2 elementos fundamentais. Ou os BRICS têm que se juntar e defender interesses de uns a outros, ou de facto a Rússia e a China assumem posicionamento estratégico, porque os fracos não querem arriscar de defender o Irão porque podem ser retalhados, mas os fortes que assim o podem fazer estão a utilizar o que mais bem sabem fazer, uma diplomacia de aparência, apoiando por trás e prevalecendo seus interesses econômicos. Muito bem. Agnaldo Ramos, fala-se numa possível incursão terrestre no Irão, ainda nada oficializado, pelo menos aquele que é o comentário que circula nos meios de comunicação social é de que Donald Trump terá demonstrado esta intenção no meio não formal. Se olharmos para os prazos da duração que este conflito pode ter, de acordo com Trump, que primeiro falou em 4 semanas e agora diz que podem ser 6, é possível que aconteça. Está sempre a dar prazos. Camangola, mas antes de responder essa pergunta, eu penso que é importante elevarmos o debate no segmento que foi falado pelo Adália. Bem, o conflito que está a se passar no Irão são múltiplos fatores. E um dos fatores é naturalmente o interesse norte-americano. Uhum. Se nós fazermos aqui um top 4, quase 20% do petróleo que é consumido nos Estados Unidos vem do Médio Oriente. Os Estados Unidos consomem mais petróleo do Médio Oriente do que da América do Sul. Então, nós temos que olhar para a questão de forma holística, com o devido realismo que se impõe. Naturalmente que há interesse norte-americano. A Operação Prajax, o golpe de Estado de 53, que depois o primeiro-ministro Mohamed Mazadet, essa operação foi uma operação conjunta, Reino Unido, Estados Unidos, por causa de quê? Por causa do energético que tinha no Irão. Nós temos que ir. E na época até o Shah era muito amigo de Israel. Agora, indo à pergunta que me coloca, os americanos dizem que vão apoiar os curdos para entrarem no terreno. E se os curdos entrarem no terreno, a NATO vai entrar em colapso, porque a Turquia vai entrar. Não nos esqueçamos que o presidente Macron
disse que a NATO estava em falência mental. Eu penso que é uma coisa do gênero, porque os turcos atacaram aliados europeus, grupos armados europeus na Síria. Por que os turcos fizeram aquilo? Porque estavam a perseguir os curdos. É importante ter a linha de conta de que o Irão fez uma guerra durante 8 anos. 80, 88. Irão e o Iraque. Nós temos que compreender bem o que é que se passa no Médio Oriente. Nós temos que ter uma compreensão real e aprofundada do que se passa no Médio Oriente. O Irão vem fazendo guerra há muito tempo. O Irão sabe fazer guerra prolongada. Neste momento, os Estados Unidos, com um problema sério, Israel, não tem interceptores. Uma bateria, essa famosa bateria dos Estados Unidos, Patriot, custa $1 bilhão. Cada lançador, um GMT, pode custar mais de $4 milhões. Um míssil Tomahawk custa mais de $2 milhões. E os Estados Unidos estão a atacar. O que é que acontece? Os Estados Unidos faz dinheiro. O que é que acontece? Produz Gasta dinheiro, é bilhões irrelevante. para atacar. É irrelevante para a E o América. Irão gasta cerca, vamos lá, o Irão pode gastar 50, 100, 150 milhões de dólares para defender-se, nesse caso, atacar os Estados Unidos, e os Estados Unidos é obrigado a gastar $10 bilhões para se defender de $100 milhões. Por Donald quê? Trump também já Porque disse as baterias custam caro. Donald Trump também já disse que os Estados Unidos da América devem aumentar a produção de armamento. Devem aumentar a produção porque a América não está em condições econômicas nem militares para fazer guerra com o Irão. Nós temos que compreender isso. Está em condições econômicas e militares para entrar na Venezuela como entrou. Não, eu discordo. Permita-me, Tá vais bem. discordar, mas vais ter que me deixar desenvolver o meu raciocínio. Tá certo. Por Tá quê? certo. Porque a guerra com o Irão, em termos de planejamento, há fatores que têm que ser bem estudados. Vou só dar um exemplo. O Irão fechou o Estreito de Hormuz. Neste momento, a economia norte-americana e toda aquela economia do Golfo e economias centrais, emergentes como da Índia e por aí fora, que são grandes aliados dos Estados Unidos, estão a sofrer com o fecho do Estreito. É importante, em termos de planejamento, olhar para esses fatores. Isso não é a Venezuela. Por isso que nós estamos cansados de dizer aqui, neste painel, todos nós, sem exceção, de que o Irão é um poder estabelecido no Médio Oriente e ao nível da região em si. É importante nós compreendermos isso. Os efeitos que se produz numa guerra com o Irão, à escala regional e global, principalmente na questão do energético, é distinto do efeito que se pode provocar numa guerra norte-americana ao nível da América do Sul. Por outro lado, o nível de, como é que eu posso dizer, o nível de capacidade que deve ser usada, e não é à toa que nós vimos a combinação de capacidade militar da 7ª Frota e da 5ª Frota foram misturados. Nós vimos porta-aviões que fazem parte da 7ª Frota, que é a mais poderosa dos Estados Unidos, e porta-aviões da 5ª, que até já estavam lá, até os próprios B-12, foram empenhados para essa guerra, porque os Estados Unidos reconhecem a capacidade do Irão. O míssil do B-12, eu não tenho aqui as contas feitas, mas sei que é uma estrutura de material militar extremamente estratégico. Nós temos que compreender isso. Agora, se o Terem discorda ou concorda comigo, é natural. Mas a verdade são os fatores que fazem parte de cada conflito, porque os conflitos têm escala e patamares. Okay. É importante. Muito bem. Vamos só dar o Terim para rebater e depois já passamos. É o seguinte, é preciso nós clarearmos aqui um elemento fundamental. Objetividade, por favor. O Agnaldo não pode dizer que os Estados Unidos da América não têm capacidade econômica para derrubar o Irão. Não, isto é uma utopia. no momento econômico e militar para Mesmo no momento, mesmo numa questão holística, isso é uma autêntica utopia. Repara, a maior economia do mundo, o maior arsenal do mundo é a América. E aqui, o que nós temos que ser concreto em dizer, a América não perde, porque a América faz dinheiro. A América é a potência da ordem política e econômica.
A América tem capacidade econômica para levar essa guerra até onde quiser levar. Tanto é que o Irão, que hoje mostra ser superior, perdão, Israel, que mostra ser superior ao Irão, quem tem estado a consubstanciar o seu aparato técnico-militar é os Estados Unidos da América. E à frente deste conflito entre Estados Unidos da América, ok, indiretamente, mas é Israel e Irão. Tudo quanto Israel tem a nível do teatro das operações, a influência que Israel tem a nível do Médio Oriente e que apoquenta, de certa forma, o Irão e que traz essa competitividade técnico-militar, quem tem estado a financiar o Irão é os Estados Unidos da América. E eu não vou, concretamente, a concordar com o meu companheiro de painel em dizer que a América não tem capacidade. Uma coisa é a equidistância geopolítica que dificulta os ataques diretos da América e faz com que continue a financiar nos aparelhos militares. Agora, dizer que não tem... Muito bem. Agnaldo, vai rebater, porque penso que o Adálio e o professor Kissola têm exatamente também pensamentos nessa direção. Adálio. Não, é o seguinte, Camango... Objetividade, por favor. Sim, vamos ser sempre objetivos. O Terim também diz uma contradição, não é? Porque ele considera o Irão uma potência regional e não descarta a possibilidade dos Estados Unidos da América ser superior a ele. Temos que deixar as coisas bem claras. Está bem. Já deixou claro, e agora deixou claro, agora está claro, mas é o seguinte, quando diz regional, isto também acaba por ser uma redundância, porque estamos justamente a falar do Irão e do Médio Oriente. Portanto, já aqui uma delimitação desse ponto de vista. E quando nós... primeiro, o Irão não é potência. É preciso dizer isso. Eu discordo. Está bem, você discorda, o Irão não é potência. Okay. E se assim fosse, não sofreria a agressão que está a sofrer e que vem sofrendo deliberadamente. Do ponto de vista estratégico, portanto, não se ataca a uma potência nos moldes que o Irão está a ser alvo. Isto é importante dizer. Ainda que a nível regional. E quando quisermos considerar o Irão uma potência, qual é o parâmetro? Potência em relação a quê? O Irão está a ser agredido, e nem sequer vou falar dos Estados Unidos, não é? E vem sendo agredido por um vizinho, Israel, não é? Portanto, quando quisermos considerar o Irão uma potência, temos que ter em vista o agressor. E o agressor é Israel. Portanto, o Irão, diante de Israel, é potência de quê? Portanto, é esta variável que nós temos que ter em atenção, não é? E se nós formos buscar as potências que existem, de facto, neste sistema, não sofrem agressões tal como o Irão sofre. Isto é preciso ter... E, aliás, está claro, um bombardeamento israelita destrói edifícios, não é? Quarteirões e até mata, não é? O líder supremo iraniano. Um bombardeamento iraniano é interceptado. Tá? Não causa moça, não causa destruições, não causa perda de vidas israelitas. Portanto, só por aqui nós conseguimos ver o que é potência e o que não é. Portanto, agora, este tem que ser o parâmetro. O Irã é potência em relação a quem? Pronto, eu espero numa outra altura. Portanto, e nós não podemos deslocar a análise. Quem está em guerra são dois Estados, no caso, o Irão e o Israel. Mas e temos outros Estados. A América está aí. Está bem, mas eu nem sequer estou a tocar nos Estados Unidos, estou a falar de Israel. Voltando aqui à questão, quando se refere que bombardeamentos iranianos não provocam destruição em Israel, nem causam mortes. Como mentira. Mas há relatos de mortes, há relatos de destruições. Não é verdade isso. Inclusive objetivos norte-americanos em Israel a serem bombardeados. Camangola, é o seguinte. Nós acompanhamos o que aconteceu, portanto, em Gaza, não é?
o que aconteceu em Gaza, todos nós acompanhamos. Portanto, o Hamas põe resistência a Israel, mas nós vimos o que aconteceu. Portanto, o desequilíbrio de força é exatamente a mesma coisa. Portanto, a partir do momento que você tem mísseis iranianos lançados e são interceptados, não chegam sequer ao destino. Mas há uns que chegam. Está bem, mas há chegam... deslocações massivas. Não, a questão é, vamos no final da coisa. está- Vamos deixar o meio e vamos para o fim. Se quisermos isso. Vamos deixar o meio e vamos por fim. Vamos para o fim. Qual é o estrago que causa um bombardeamento israelita e qual é o estrago que causa um bombardeamento iraniano? Não, eu não terminei, só um momento. Objetivo, por favor. Portanto, é isto que eu quero dizer. Nós estamos a falar aqui do Irão porque o líder supremo foi morto. E como é que foi morto? Todo mundo aqui sabe, nessa mesa. Não é? Então vamos esperar também que o Irão consiga bombardear, portanto, o Israel a ponto de se calhar, vamos ver nas notícias amanhã que o Netanyahu está morto. Portanto, nós temos que ser sérios a analisar essas coisas. O Irão está a praticar uma guerra assimétrica. Não é em vão que a tática e a estratégia que o Irão decidiu utilizar é dispersão, ou seja, atacar vizinhos, não é? Alvos vizinhos, para justamente criar uma situação de pressão internacional. O Irão percebe e sabe muito bem que não consegue, do ponto de vista do confronto direto, vencer essa guerra. E qual é a estratégia que está a utilizar? Está a atacar alvos estratégicos, nomeadamente países vizinhos que têm aliança com os americanos, israelitas e as bases americanas, mas sobretudo a partir de as hoje, plataformas... com o presidente iraniano, isso deixa, Sim, mas deixa sobretudo de as acontecer. plataformas de petróleo. O que é que vai acontecer? O que é que o Irão espera disso? Não é? O Irão espera, naturalmente, criar uma situação em que a produção de petróleo internacional esteja comprometida. Não é? E, a partir daí, criar uma espécie de pressão internacional. Não só para os Estados Unidos, mas, sobretudo, quer para os seus vizinhos da região e também para a Europa, sobretudo. Não é? E nós estamos a ver as bolsas, a reação que isto está a causar. Já vamos falar sobre essa estratégia esse impacto econômico mais daqui a Não, pouco. só para terminar, só para passar a palavra ao Dr. Kissola. Portanto, do confronto direto, o Irão não está em condições. Agora, não podemos confundir resistência, que é o que está a acontecer, com hegemonia ou com potência. Portanto, isso não pode ser confundido. Temos que ser rigorosos nos Muito termos. bem. Tá? Professor Américo, Camangola. do seu ponto de vista em relação ao que o doutor Agnaldo levantou aqui e é motivo de comentários Poucas de guerras todos no vocês. mundo terminaram via guerra. Poucas guerras. E isso pesquisamos aí ao longo da história, chegaremos a essa conclusão. As guerras terminam quando uma das partes está fragilizada, quando há um impacto muito forte que envolve a comunidade internacional, e aí é um apelo, o patos, e aí as pessoas então apelam para sentar. Não é verdade de que as bombas iranianas não matam Israel, matam sim. No primeiro dia do combate, no segundo dia, quando começaram os confrontos... Qualquer bomba mata, né? Temos que ir no resultado. Falaste, eu respeitei. Vamos ver o professor Américo. Por favor, vamos lá. Isso é só um ponto. Não, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. As notícias chegam para todos nós. Mas vamos escutar o doutor E não dá para Kissola, dizer né, que não mata. Morreram um 10 raciocínio dele. israelenses no primeiro ou segundo dia, se não me engano, e mais 350 ficaram feridos no primeiro dia. E é preciso também aqui que algo seja noticiado ou informado. Em Israel, qualquer imagem que envolva a guerra, o cidadão vai lá e publica, ele é condenado, é proibido. Então, por isso é que eu disse na minha introdução inicial, o que é feito no Irão, todos sabemos, mas o que acontece nos Estados Unidos e Israel, nós não sabemos quase. Mas quem está lá há relatos. Mas é proibido filmar, é proibido mostrar essas imagens. E isso é da política israelense. É preciso sermos reais a isso. O Khamenei foi morto. Mas, se ele quisesse, ele disse, não é? Vamos lá, e não sou o único a dizer isso,
especialista, eu não sou da CNN, muito menos da CMTV. Você não, você é da TPA. Eu não sou, eu sou da TPA. Exato. Então, quer dizer, o que acontece é, ele queria morrer como mártir. Ele preparou a morte. Então, deixou tudo delineado. Não é possível, sabendo que a bomba vão cair, e tu és o alvo, e ficas aí à espera que a bomba chegue. Então, é só verificarmos aí como é que foi o culminar depois disso que aconteceu. Então, quer dizer, ele praticamente planeou a própria morte. Estava com 86 anos de idade, ele preparou o sucessor, o Trump fica aí com essa retórica de que ele tem que interferir na eleição, só mesmo uma ignorância, sei lá, acima da média, para acreditar que o Trump irá intervir na eleição do próximo líder supremo do Irão. Isso quase que é impossível, não acontecerá. Agora, quando, na realidade, o Irão não está a atacar países vizinhos, ele tem um alvo concreto, bases militares americanas. Tanto é que um dos porta-aviões americanos, que agora está fora de combate, tiveram que deslocar mais distante para não ser atingido, né? E dizem que aquele foi só um drone de reconhecimento. Mas os Estados Unidos temeu, já que um drone de reconhecimento consegue chegar até aqui, quiçá um míssil ou outros drones chegam aqui e nos atacam. Então, quer dizer, guerra, se a guerra fosse assim tão palatino, taxativo, o mais forte ganha, o Hamas já teria sido liquidado. Então, o que é que sobrou na faixa de Gaza? Escombros. Mas assim mesmo, o Hamas continua a resistir. Em termos militares, é só fazermos um comparativo, e quem está assistindo por inteligência artificial, usaria tudo muito fácil. Vá lá e compare o calibre armamentístico do Irão. Naquele estado, quem é que está acima dele? Se não é Israel, é a Arábia Saudita, com bases americanas. Fora isso, não. Então, quer dizer, regionalmente naquela região, por isso é que essa rivalidade existe, Israel e Irão. O Irão é mesmo uma potência militar naquela região. Obrigado. Tanto em termos de exército, bem como em termos de armamento. Obrigado. Em termos de mísseis balísticos, o Irão é um dos países que tem maior concentração, um dos que mais concentração, naquela região que tem maior concentração. É a nível do mundo mesmo. Tanto é que, Obrigado, senhores, por concordarem se assim comigo. não fosse, os Estados Unidos não colocariam na mesa de negociação e negociarem o alcance dos mísseis iranianos. Quem tem enriquecimento de urânio? Colocaram isso. Sem falarmos em urânio enriquecido. Exato. Em mísseis de longo alcance, os americanos queriam negociar isso, que o Irã não produzisse mais mísseis de longo alcance. Estava na mesa de negociação. Não sou eu que estou a dizer isso. Tem evidências. Está lá para a comunidade internacional toda verificar. Tem evidências. Os americanos falaram sobre isso. O ministro da Defesa do Irã, que estava na mesa de negociação, foi dito isso. Então está lá evidente. Isso aqui não é subjetividade, isso é objetividade. Porque a matéria está lá escrita. Muito bem. Objetividade é isso. Então, quer dizer, é isso. Vamos lá, porque tudo bem que cada um aqui traz um viés, por mais que não queira. O viés é algo que está incutido, mas é preciso que nós possamos também Inclusive, a sua informar opinião também tem viés. com alguma verdade, não é? Com alguma verdade naquilo que nós estamos aqui a dizer. Porque as notícias estão aí e os países estão fechados mesmo. Israel é um problema sério. Na Guerra dos 12 Dias, o Estado do Irão conseguiu furar o domo de ferro. A última bomba, se não me engano, que os Estados Unidos lançaram no Irão, aquilo foi negociado. Também as matérias estão aí para que as pessoas possam, para que possam ler e chegar a uma conclusão. E como retaliação, para não deixar passar em branco, também o Irão negociou lançar um drone numa das bases americanas para que não ficasse por si. Então, quer dizer, é isso, vamos continuar. Guerra é guerra, ninguém quer dizer, há interesses de alguns, mas a nós não interessa esse conflito. O continente africano, espero que nem chegue Muito bem. próximo para que não possamos... Vamos voltar aqui ao Dr. Aguinaldo, que disse que partiu esse rebate documentário. Com objetividade, para depois passarmos para outra questão.
Camargola, eu ouvindo, sobretudo o Teri, a gente chega à conclusão que essa coisa do mito da invencibilidade, fruto da cultura pop, a gente cresceu a ver o Capitão América, o Super-Homem, o Homem-Aranha, tudo americano. Eu acho que deverias ter cuidado nessa tua retórica. Eu Deverias também, ter cuidado. A cultura pop me influenciou também. Mas não partindo desse princípio. Deixa-me só... Vamos só continuar a ouvir o Dr. Agnaldo. Eu tenho procurado ser muito educado nesse lado, deixar os outros... Então, fruto da cultura pop. A gente, porque ele diz a América é a potência, mas esquece de determinados fatores. O Agnaldo é estudioso em relações internacionais. Permita-me só, esquece... Pronto, vai lá, dá lá esquece que os Estados Unidos ficou 20 anos no Afeganistão, gastou quase 5 trilhões de dólares, só saiu do Afeganistão há coisa de 4, 5 anos. Esquece-se que os Estados Unidos ficou numa guerra muito complicada na Ucrânia, onde os russos têm uma capacidade de fabrico fora do sério, comparativamente aos norte-americanos. E eu me lembro sobre os Abrams, HIMARS e os Patriot, mas principalmente os HIMARS e os Abrams. O presidente Biden disse que a América não tem estoque mais para ajudar a Ucrânia. A América está com um problema de estoque. Esquecemos que a América vem passando por esses processos de desgaste para hoje fazer guerra com um ator que eu estou cansado de dizer é efetivamente uma potência, é um poder, eu uso o termo poder estabelecido. Agora, eu caminho com o Teri, o Teri diz que o Irão é uma potência. O Médio Oriente tem 4 potências, mas fundamentalmente 3, porque a Arábia Saudita está muito virada para a prosperidade, para ser o gigante da economia. As 3 potências fundamentais, Israel, Turquia e Irão. Interessa aos Estados Unidos que hajam várias potências no Médio Oriente, mas a potência dominante tem de ser Israel. É importante nós compreendermos isso, termos isso em linha de conta. Agora, a pergunta que eu faço, e os senhores aqui entendem de segurança a um nível bastante razoável para nós podermos dar resposta a isso. Eu não consigo compreender qual é o país do mundo neste momento que suportaria o empenhamento de forças que foram empenhadas pelos Estados Unidos contra o Irão. E aquele nível de empenhamento de força é o reconhecimento dos americanos do poder que o Irão tem. E o Irão está a fazer a guerra de forma tão correta, eu aprovo a forma que o Irão está a fazer a guerra. O Irão está a fazer a guerra de forma gradual, primeiro, acabando com a capacidade de interceptores norte-americanos e prejudicando o comércio ao nível do Golfo Pérsico, do Médio Oriente. Depois, a seguir, o Irão vai fazer o empenhamento de outras armas mais destrutivas, porque o Irão tem um estoque. Analistas credíveis deixam claro que o Irão aprendeu muito com a guerra. O senhor também é credível. Sim, mas eu ouvindo analista credível Objetividade, como você, doutor, como para passar meus amigos que estão aqui, que eu também vou ganhando conhecimento. Exato. Que o Irão aprendeu muito com a guerra de 1980 a 88, o Irão aprendeu muito com a forma do efeito surpresa que Israel e os Estados Unidos vão utilizando, e as suas capacidades todas estão guardadas. Esses lançadores que a imprensa ocidental nos diz que Israel está destruído, são desenhos e são insufláveis, são de bonecos que também aprendeu com a guerra da Ucrânia. Os lançadores estão bem guardados em campos subterrâneos, secretos. O Irão pode prolongar essa guerra durante muito tempo com os norte-americanos. Muito bem. Bem, meus senhores, estamos aí a acompanhar-se o impacto desta tensão no Médio Oriente é visível, mortes e também a subida do preço do petróleo. Inclusive há países que já vão ajustando o preço dos derivados. Mas vamos avançar para o segundo tema. Trump anunciou hoje mesmo coligação militar contra cartéis e fala em acordo com Cuba. O presidente norte-americano anunciou este sábado a criação desta coligação destinada a erradicar os cartéis e aventou aqui a possibilidade de negociar com Cuba, quando, ao longo da semana, reafirmou que estaria pronto, depois do Irão, a intervir em Cuba. Estamos a olhar aqui uma mudança de posição, e eu começava aqui pelo professor Américo Quissola.
Ou seja, as palavras estão a conseguir pressionar a zona da América do Sul. Há aqui alguma cedência. Cuba já vive as consequências do embargo, já vive as consequências do sequestro de Nicolás Maduro e, entretanto, está de alguma maneira fragilizado. E penso que há aqui indícios de países da América do Sul cederem. A questão de Cuba é mais delicada. Se for fazer aqui o comparativo, por exemplo, com a própria Venezuela, porque Venezuela tinha alguma coisa para defender-se. E há quem diz que usou. E há quem diz que militares americanos também foram mortos na Venezuela. Mas essa informação não é confirmada pelos Estados Unidos da América. Agora, Cuba, desde a derrubada do Muro de Berlim, que culminou com a dissolução da URSS, uma das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba praticamente ficou nu. Durante muito tempo, quem suportou aquela ilha foi a URSS, ou se podemos dizer mais, podemos voltar aí no passado, que eram os países do CAMI, Cooperação de Ajuda Mútua Econômica, que compunha aí todos os países, Jugoslávia, RDA, Checoslováquia, Bulgária e a própria URSS abasteciam Cuba. De lá para cá, a situação cubana foi piorando cada vez mais, porque economicamente Cuba não é uma ilha rica, não tem recursos naturais quase, não teria essa exploração. E em termos militares, então, é aquilo, né? Com uma AK, a Kachelnikov, você não ganha uma guerra. E o Trump, quer dizer, ele tinha um discurso mais rude. E quando falamos aqui em Cuba, é bom que as pessoas entendam. O Marco Rubio, não é? O secretário de Estado americano, é filho de cubanos, imigrantes. E ele tem uma raiva ou um revanchismo, câncer, né? um espírito de vingança acima da média. Por ele, Cuba sairia do mapa, ou então ele seria presidente de Cuba. Já se ventilou até isso, né? Nesses comentários que se faz. Então, não me admira nada, sendo ele Trump, daqui a pouco, ele intervir em Cuba e colocar lá Marco Rubio para ser o interventor de Cuba, como fez com a Venezuela, só que a Venezuela é numa outra dimensão. É uma situação catastrófica. O que me assusta exatamente é a América Latina, de mãos cruzadas, não conseguir sequer dar um apoio a Cuba. Hoje Cuba está Camangula, Cuba está isolado, Cuba não tem combustível. E um terço da ilha. Exatamente, então quando eu me a viver a lembro, no primeiro mandato do Lula, não é? A Petrobras operava em Cuba, Cuba tinha combustível, primeiro mandato da Dilma também, o grande apoiador era o Brasil, em termos de combustível. Na época do Hugo Chávez, não é? Era um apoio maciço em termos de energia para Cuba. E o Maduro também tinha esse laço com Cuba ainda. De vez em quando mandavam lá um petroleiro para abastecer a ilha. E Cuba, o embargo econômico de Cuba seria motivo da comunidade internacional levantar-se e dizer por quê, até quando? Até quando é que uma nação vai intervir na política interna de um país, não é? Que proíbe, quer dizer, então, por isso é que eu digo, os vassalos da América, a própria Europa, que a demagogia que existe nos discursos políticos, não é? Falam uma coisa e praticam outra, falam-se em direitos humanos, mas deixam a população como a cubana cair de rastros, sem ter o que comer, sem ter o que usar, não é porque eles não têm capacidade de o fazer. Porque para tu produzir qualquer produto, precisa de ingredientes, precisa de produtos químicos, precisa de componentes para isso e para aquilo. E Cuba está bloqueada disso. Está bloqueada disso. Isso faz com que a situação cubana esteja caótica. A Cuba não consegue desenvolver-se porque os laços econômicos estão completamente lançados. Então, quer dizer, a única nação que poderá furar esse bloqueio, neste momento, só pode ser a Rússia. Só pode ser a Rússia. Se não, um outro país eu não vejo, porque existe um respeito
entre os Estados Unidos da América, o Trump, até porque parte da estabilidade cubana durante muito esse tempo derivou-se daquele conflito dos mísseis, não é? Que foi negociado e chegaram à conclusão que os Estados Unidos, a Rússia ameaçou, se os Estados Unidos ocupassem Cuba, automaticamente também a Rússia ocuparia a Turquia, porque estava a seu alcance. E aí chegaram no denominador. É complicado, porque a América Latina goza de muito apoio humanístico dos serviços cubanos, médicos e na área de educação. E seria uma altura de... O único país que eu vejo a levantar a bandeira para nesse momento é o México. Muito bem. Adalho, a situação com Cuba, com estas declarações, há pouco mesmo tive acesso, ainda no complemento das declarações de Donald Trump feitas na tarde de hoje, considera que Cuba está nos últimos instantes da sua vida. E internamente as autoridades também já admitiram que já se começa a prever uma tragédia. Sim, e eu penso que os Estados Unidos precisa gastar outro tipo de recursos, não é? Militares e outros, para intervir em Cuba, não é? Portanto, a intervenção na Venezuela já, de facto, deixou Cuba em situação muito complicada, porque todos nós sabemos que a Venezuela era o principal fornecedor energético de Cuba. Não é? E a situação que ocorreu com a captura do presidente Maduro e com a pressão americana direta sobre o governo de Cuba, portanto, deixou a situação... o governo da Venezuela deixou a situação muito complicada para Cuba, não é? Cuba vive um embargo americano há mais de 50 anos e o que tivemos de mais próximo de resolução desse problema foi com o presidente Obama. Registraram-se muitos avanços, mas infelizmente não chegamos à resolução da situação. Mas o que é fundamental e deixamos aqui essas questões, por que razão e o que é que os americanos ganhariam invadindo Cuba? Se calhar obediência. Como? Obediência. Obediência, mas a obediência é relação a quê? Portanto, Trump é comercial. Essa questão que nós temos que ver, que o presidente, a administração Trump, vai embarcando em aventuras sem objetivos muito claros. Não é? E me parece aqui que é muito difícil ser-se presidente americano sem se resistir à tentação de invasões, de guerras. Não é? E tudo apontava que o presidente americano era um homem, o atual, que estava mais interessado em negócios, comércio, economia, mas parece que agora vai... portanto, e amigo da paz, né? Até e amigo da paz, de lhe ser atribuído o Prêmio Nobel da Paz. Pois é, mas parece que agora ele está justamente tentado a usar do poder americano e é mais complicado encontrarmos um presidente americano que não tenha recorrido à intervenção militar do que o contrário, não é? Mas quer agora o que está acontecendo no Médio Oriente e agora fala de Cuba, portanto, que objetivos claros e que respaldo para o interesse nacional dos americanos. Não é? Portanto, o que vamos ouvindo são retóricas assentes em achismos e ortodoxias clássicas de que aquele é inimigo, este não é inimigo e pronto, e vamos tendo uma administração que vai se orientando por isso. Isto não é muito bom, porque Cuba também, do ponto de vista objetivo, não é uma ameaça para os Estados Unidos, não é? Não é de todo, e muito pelo contrário, não é? Agora, temos uma comunidade cubana muito grande nos Estados Unidos. O que se coloca sempre, Camangola, é essa história da democracia. Não é? Que os americanos têm sempre essa narrativa, mas os americanos têm relações
com governos antidemocráticos, não é? Até mesmo no Médio Oriente estamos a ver, a Arábia Saudita, os outros. Aquilo não tem democracia aí. Daí que eu tenha avançado, se calhar é apenas uma pressão para haver alinhamento. Mas alinhamento sobre o quê? Porque é assim, o desenvolvimento dos Estados e das nações, eles são necessários por si mesmos, não por ingerência externa. Aliás, se olharmos para todas as invasões americanas com esse pretexto de implantar democracia, liberalismo, etc., nenhum deles funcionou até agora. É que nenhum deles exatamente funcionou. Nós estamos a ver o Iraque, estamos a ver outros estados. RDC. Portanto, e não funciona. Portanto, os Estados devem, a nível da sua política externa, traçar objetivos concretos que vão de encontro aos seus objetivos e interesses nacionais. Muito bem. Portanto, o que o presidente Donald Trump, eu penso que ele a dado momento perdeu-se, não é? Ele a dado momento perdeu-se porque ele vinha seguindo uma linha que estava muito clara, que eram objetivos econômicos, comerciais, mas quando foi encontrando, à medida que foi encontrando resistência, sobretudo da China, com essa questão dos tarifaços, os tarifaços foram um fracasso. E o Trump não está a conseguir, levar para os americanos aquilo que ele prometeu quando foi eleito, que foi a prosperidade econômica. Então, agora vai inventando esses artifícios, essas invasões, essas guerras, esses conflitos, justamente para distrair o seu público-alvo, não só os seus compatriotas, mas também a própria comunidade internacional. Não faz qualquer sentido. Muito bem. Luís Tari. 30 segundos só para ir um pouco em função do que o Adalho disse. Em termos de interesse, talvez haja mais interesse do Trump com Cuba do que com o Irão. Porque ele, como é um comerciante, ele pensou em pouco tempo que transformaria a faixa de Gaza em Nova Dubai. Tá? E Cuba tem praias maravilhosas, fantásticas. Aí sim, senhora. Não representa ameaça. Luís Tari, Mas não é ameaça, sim. Não é ameaça. Sim. olhando para todo este percurso de Donald Trump na busca da realização do orgulho norte-americano, a ameaça que faz a Cuba, acredita que pode acontecer? Digamos que já acreditamos mais sobre o futuro da América First One, mas o próprio arquiteto tem estado, às vezes, a dar corrida nos empreiteiros. É fundamental olhar que Cuba seria também uma oportunidade para a América reposicionar o histórico imperialismo e porque também a Cuba está e sempre mostrou estar vulnerável. Ou seja, a Cuba é um simbolismo do comunismo, é um simbolismo do que se entende de regime por parte dos interesses russos. Mas a Cuba, nessas circunstâncias, precisa de um parceiro estratégico que lhe dê uma almofada econômica confortável. Só que traz aqui um dilema, porque repensarmos Cuba na perspectiva americana vai escamotear tudo quanto Cuba conservou de regime e relações próximas à Rússia. Aí também é um elemento. Mas eu sei que a América, por via do soft power, só não consegue aquilo que não lhe apraz. E se não lhe apraz, revira a história. Estou a querer dizer que o presidente Trump, entre guerras, paz e não sabe onde define as suas linhas mestras, tem aqui uma oportunidade de zelar um pacto histórico que, por alguma razão de ciúme, dizia o Adalho na altura, quando começaram as negociações em 2015 com Obama, Trump em 2017 belisca essas relações, já havia uma oportunidade de refazer, e se calhar este é o objetivo. Estagnar em 2017, fazer uma pressão política no ano vigente para que depois dê o ar da graça a Cuba. E Cuba aqui vai chegar em algum momento em que os americanos vão dizer podemos não violar o princípio da vossa soberania, irmos para a negociação, mas a condição sine qua non é descartar a Rússia como um parceiro estratégico. Os Estados Unidos da América consegue fazer porque a forma como a economia cubana está asfixiada e o berro que dá para a comunidade internacional, para uma primeira operação os americanos já conseguiram a nível de pressão política, porque a Cuba é que mostrou-se disponível para negociar sem desprimor do parceiro estratégico que é a Rússia. Ou seja, aqui
O presidente Trump tem uma oportunidade para fazer o que os seus oponentes fazem, que a China e a Rússia fazem muito bem. O soft power, por via de uma cooperação win-win, pode induzir, sem fazer o uso da força, a vulnerabilidade econômica de Cuba e trazer para um xadrez do seu lado. Ou seja, criando algumas políticas que talvez favorecem e dão conforto a Cuba, a tal questão de dar para lhe comprometer. E isto talvez começasse já a consolidar o que nós esperávamos dos BRICS na perspectiva de fracasso. Repara que o posicionamento do presidente Trump claudicou a questão da Venezuela. Já se apontava, e é histórico, né? Um dos grandes produtores do petróleo nas Américas. Depois, instiga o conflito no Médio Oriente, lança o tarifaço, que com ou sem sucesso, mas reconfigurou alguns ideais por parte dos BRICS e pode então ter aqui a Cuba em chave de ouro. Mas vai depender muito daquilo que será a apreciação do presidente Trump, se é estratégico atacar ou fazer da vulnerabilidade uma oportunidade para ser um parceiro estratégico. Agnaldo Ramos, Cuba pode ser o próximo destino da guerra promovida por Trump, de acordo com as suas palavras. Camangula, o frio aqui está de torrar o cérebro e congelar os lábios. Os telespectadores não imaginam. Está frio mesmo. Mas vamos renovar as nossas capacidades. Muito bem. Físicas. Camangula, Cuba é um país órfão. É um órfão da China, da Rússia, por questões que fazem sentido. Aquilo é zona de ultra influência geopolítica dos Estados Unidos. Aí a coisa é bem clara, nós temos que respeitar a linha dos outros. E as grandes potências conversam, entendem-se. Ideologicamente, não. Neste lado, as potências se respeitam. Aquela área dele, até aí é aquilo que Obama chamava de linha vermelha. Não é bem assim. Rubio Mas pronto. entende que é uma profecia. É uma profecia de um cubano estar naquela posição e ter esse cubano que vai trazer a liberdade de Cuba. E Rubio ocupa uma posição estratégica, onde ele não só pode influenciar em termos de aconselhamento e até em termos da política, o presidente Trump, a tomada de posições, mas onde ele próprio em si é, como é que eu posso aqui dizer, ele é a figura de proa da estratégia da política externa norte-americana. É importante ter isso em linha de conta. E depois veio um presidente que tem um pensamento muito perigoso, mas o perigo reside no poder que esse presidente tem, porque se ele tivesse o pensamento dele de forma errática, mas não tivesse poder, não ia alterar nada ao nível do sistema. Mas é um indivíduo que tem muito poder, é presidente dos Estados Unidos. E é um presidente que, quando fala em negociar, tem que estar preparado porque ele vai te atacar. Ele começa a negociar e prepara as condições, todo o planejamento para atacar. É assim que tem sido a política com o presidente Trump. Daí o receio de que Cuba possa ser o próximo destino da guerra. Cuba não representa nenhum perigo para os Estados Unidos. Cuba é um mero berço de resistência ideológica, mas é mais simbólica. Não é um centro de resistência militar. Do ponto de vista securitário, Cuba não representa nada para os Estados Unidos. E Cuba hoje está de joelho. Cuba produz petróleo, mas produz 25 mil e 30 mil barril, quando precisa de 120 barril dia. E a Venezuela é que era o principal provedor de petróleo para Cuba. Com a queda do presidente Maduro, Cuba perde praticamente 2/3 das capacidades energéticas que Cuba precisa para funcionar. Então, eu não vejo relevância nenhuma dos Estados Unidos. E assim como a Dálio falou, eu subscrevo, qualquer pessoa que sentar e analisar Cuba, olhando para o Irão e para Cuba, vai entender que Cuba está em morte. Qual é o termo que nós usamos? Morte lenta, mas uma morte... Cuba está em estado senil. Em coma, pronto. Só falta já a eutanásia. Cuba está perto de entrar em eutanásia, em tratar da sua própria morte. Então eu não vejo coerência. Agora, do ponto de vista
daquilo que nós podemos chamar de prevenção geral nas relações internacionais, usa-se o termo dissuasor. Para passar a mensagem ao nível da região de que nós somos os norte-americanos, essa é a administração Trump, é diferente das outras. A administração Trump é um verdadeiro Deus, não pede, toma. Então, aí daquele que pensar em nos desafiar, seja do ponto de vista ideológico como militar. Mas é importante também ter a linha de conta seguinte. E essa é uma linha que eu tinha me esquecido de falar no início. Os Estados Unidos, o presidente Trump usou a seguinte técnica, porque ele, em um ano, trouxe um rombo, eu acho que é esse o termo, rombo, de quase 2 trilhões de dólares à economia norte-americana, quando ele prometeu que faria diferente. Então, qual é a técnica que ele usa hoje? Roubar petróleo. Atacar países fortes em matéria de produção energética para que esses países façam o que a Venezuela está a fazer. Entregar galões, bilhões e bilhões de galões de petróleo a título gratuito para as empresas poderem lucrar mais e entregar mais ao Tesouro. Não estou a dizer que Cuba se circunscreve nesse âmbito, mas é a estratégia que essa administração hoje utiliza. Se me permite, Objetividade a única razão minimamente possível desta implicância com Cuba só pode ser ideológica. Só ideológica. Não tem outra. Muito bem. Não temos Vamos já passar, porque temos muito pouco tempo e para cada um dos senhores eu vou depois dar 2 minutos de comentário. Os Estados Unidos da América impuseram esta semana sanções contra as forças de defesa do Ruanda e 4 altos responsáveis ruandeses. Um comunicado divulgado na segunda-feira dava conta desta imposição de sanções. Estamos a lembrar que o Ruanda está implicado no apoio ao M23 e podemos aqui fazer incursão de que isso decorre dos acordos que foram assinados em Washington para a paz no leste da República Democrática do Congo, onde Donald Trump prometeu que quem não os cumprisse poderia sentir a mão pesada norte-americana. Eu começava pelo Terim. Já era sem tempo. Já era sem tempo. Espero que não seja o olhar no olhar de outrem, que não seja uma estratégia combinada entre o governo americano e o Ruanda, mas que seja uma neutralidade, mas partindo do princípio daquilo que defendia Kissinger, que o americano não é inimigo nem amigo, é próximo de quem lhe convém. O Ruanda tem contactos no âmbito daqueles migrantes que seriam deportados, mas também tem aqui o ouro ou o interesse da América aqui na região mais por cento e mais para a África Austral, que é a questão da RDC. Ou seja, temos aqui uma oportunidade perene para entender que acima dessas negociações está o interesse da América. E a América também já compreendeu que o presidente Paul Kagame abusou um pouco desta confiança. Mas pela natureza dos factos, o presidente Tshisekedi teve a graça de, hoje por hoje, o presidente norte-americano tentar sancionar Kagame, por razões muito simples. Primeiro é que a natureza dos factos voltaram a colocar essas tensões na visão holística de Angola e, naturalmente, era o interesse do presidente António Tshisekedi, porque recorreu várias vezes, pois não ter acreditado, e esse é o termo correto, aos memorandos de Luanda, e depois essa pressão do posicionamento de Angola, muito por conta da estabilidade daquela região, também possa tocar num sentido de racionalidade para os americanos prestarem atenção nas ações do Ruanda. Em um clima que fala-se em eleições e, sobretudo, interesses econômicos, claro que Paul Kagame tem aqui também a oportunidade de rever algumas ações para não comprometer parte do ião da herança que é a RDC, porque sabe-se que os interesses econômicos e recursos naturais da RDC apraz muito a economia
do Ruanda. E um dos aspectos fundamentais do memorando que está a ser violado era, de certa forma, o Ruanda não beliscar na sua essência o acordo e, sobretudo, escamotear a confiança que os americanos têm. Muito bem. Agnaldo Ramos, as sanções vindas só dos Estados Unidos da América bastam para travar o Ruanda? Bem, primeira coisa, primeira linha de análise é que nós deixamos aqui bem claro que aqueles acordos Não funcionava. Aqueles acordos não tinham estrutura nenhuma, nem sequer tinham mecanismos de controle e repressão credíveis. Tinha aí um mecanismo de controle, mas de repressão credível não tinha. E nós sabíamos que não é dos Estados Unidos, não é de Washington DC que ia ser solução para aquele problema crônico, onde naturalmente os Estados Unidos têm enorme responsabilidade multinacionais dos Estados Unidos. Segundo, nós temos que ter notícia dos níveis de sanções, porque não é a primeira vez que os Estados Unidos sancionam o Ruanda. É importante ter isso em linha de conta. Não é a primeira vez que os Estados Unidos aplicam sanções ao Ruanda, à individualidade ruandesa e ao aparelho militar ruandês. Não é a primeira vez. Isso no quadro mesmo daquele conflito. Temos que ter em linha, ter notícia de que tipos, quais são os níveis de sanções que foram aplicadas às Forças Armadas ruandesas. E depois daí poder-se tirar a relevância dessas sanções. Será que estamos a falar de um bloqueio de contas do Ruanda para a questão do orçamento militar? Será que estamos a falar de falta de apoio, de venda de Daí o meu armamento questionamento. para o Ruanda? Sanções vindas dos Estados Unidos da América seriam suficientes? E até onde eu sei, os Estados Unidos é um fornecedor importante para o Ruanda, mas há grandes fornecedores como Israel. Israel é um grande fornecedor de Ruanda. Mas Israel e os Estados Unidos E é a até mesma dá, coisa. sim, mas sabe que nessa questão do comércio, sobretudo o comércio das armas, Israel, sim. a forma de operacionalizar é muito subterrânea. Então, nós temos que compreender, porque aquele problema que está aí instalado na RDC é um problema que, do meu ponto de vista, deve ser tratado ao nível da região, onde, naturalmente, Angola desempenha um papel muito importante. Esse problema não é um problema para ir aí em Hollywood, nos Estados Unidos. O senhor Trump dá o show que ele está a resolver conflitos que ele não faz a pálida ideia, nem em termos de aconselhamento. Senhor presidente, esse conflito é assim, assim. Ele não faz ideia. Ele só quer aparecer na fotografia, que é o homem que resolve. Mas essa questão não se trata dessa forma. Muito bem. Américo Crissola, este conjunto de sanções, ainda não conhecidas ao detalhe, mas já divulgadas pelos Estados Unidos da América, podem abrir aqui uma vaga para a esperança? Então, Angola, quarta-feira discutimos isso na África por Dentro. Isso é uma grande balela. Balela mesmo. Ou seja, é balela, é brincadeira. Quando se pensa em sanções, tu pensa em fragilizar um Estado ou país. Quando tu escolhes 4 generais, 5 generais, proíbe visto, bloqueia, não sei o que, desculpa. Os Estados Unidos da América, eles estão a jogar. E aí que está o problema. Eu tenho definido uma África forte, que invista em segurança, infraestrutura e educação. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar a ser os vassalos desse povo todo. Daí que eu tenho questionado aqui o Dr. Agnaldo se as sanções dos Estados Unidos da América seriam suficientes. Não valem nada, não valem nada. Acha que a União Africana nem também deve entrar com outras instituições Essas sanções africanas? nem coçam. Por quê? Os Estados Unidos da América fez um acordo com a RDC. E já está a explorar as terras raras da RDC. Ou seja, aquilo... Está no desespero, tudo serve. Está moribundo, não consegue assinar, então tudo que lhe é milagre, o sujeito vai lá e assina. É o que aconteceu. Os Estados Unidos já estão operando na República Democrática do Congo, já estão a explorar as terras raras da RDC. Ou seja, o acordo... Então, quer dizer, agora, sempre apoiaram Kagame. O Paulo Kagame, durante muito tempo, negou que apoiava o M23. Até que, enfim, chegou a admitir que forças ruandesas, de facto, combatiam ao lado do M23, que apoiava o movimento e etc. Essas sanções foram aplicadas à individualidade, não foi ao exército ruandense. É isso. É pedido com as manchetes, quando se coloca-se uma manchete tipograficamente no jornal, tá? Os Estados Unidos sancionam o exército ruandense. Não foi o exército ruandense, há uns 3 ou 4 generais ruandenses, não é? E somente.
não atinge o exército ruandense na sua estrutura, nós são sanções individualizadas. E não são generais de prova. Então, em termos práticos, Mangola, o efeito é mais noticioso do que prático. Muito bem. Ou seja, para a notícia, ok, mas na prática é uma coisa que nada. Adélio, para fim de conversa. Para Esta fim de questão. conversa, nós nem devíamos estar a debater isto. É verdade. Não é? Porque isso não quer dizer muito, não quer dizer absolutamente nada. Sanções. Eu, por acaso, fiz algum esforço de ir buscar mais detalhes sobre isto, quer em inglês, em português, mas não encontrei nada de substancial. Não é? Portanto, o problema do Congo não é por aí. Não é por aí. E essas sanções, que não sabemos, eu não consegui apurar isto, ir ao detalhe disto, porque não me apareceu muita coisa. Mas a resolução do problema do Congo não passa por sanções americanas, sem, claro, prejuízo para qualquer apoio americano desse ponto de vista, face ao peso político que tem, mas que não é por aí que nós vamos resolver o problema do Congo. O problema do Congo é muito complexo, várias vezes já debatemos isso nesta mesa, é bastante complexo e carece de uma abordagem multicausal, multinível e claro que essas notícias de, portanto, de sancionarem 4 generais, portanto, eu pelo menos não ouvi um pronunciamento oficial do governo ruandês em relação ao facto. Sancionar Então, o governo, no caso. Cabangola, para dizer que nós vamos continuar a ter o Congo que sempre tivemos, com um problema crônico, com notícias volta e meia de que o M23 avançou mais aqui, avançou mais acolá, e pronto, é esse Congo, nosso Congo, né? Dizemos nosso Congo, Irmão, que nós teremos e vamos continuar a ter, portanto, independentemente desta notícia, e porque o Congo precisa, portanto, confrontar-se. Portanto, precisamos de um Congo que se confronte a si mesmo. Muito bem. Meus senhores, o nosso tempo esgotou. Adélio Francisco, Luís Tarim, Américo Quissola e Agnaldo Ramos. Obrigado. Por hoje é tudo. Obviamente vamos continuar a acompanhar como o mundo vai se movimentando e no próximo sábado, porque já temos vindo a fazer isso ao longo de várias edições, voltaremos aqui a olhar para a geopolítica mundial. Continuação de bom sábado e antecipadamente boa semana. Obrigado. Caro telespectador, também agradecemos aqui a assiduidade. Nós ficamos por aqui e até o próximo sábado.